Quer atrair clientes e vendas na sua loja da Shopee o mais rápido possível e não sabe como? Vem comigo que a gente vai falar sobre isso. Oi, meu nome é Thaís Minelli. Se você não me conhece, nesse canal eu compartilho minhas dicas e um pouco da minha rotina de vendas online. Eu trabalho com marketplaces e também vou iniciar o meu site próprio. E hoje eu trabalho com Shopee, Shein, Magalu, Mercado Livre, Kawaii, entre outros. E se você não me segue ainda lá no Instagram e no TikTok, eu vou deixar aqui pra você me seguir. E por falar nisso, essa semana eu abri uma caixinha para os meus seguidores me darem ideias de vídeos pra trazer pra cá pro YouTube. E aí várias pessoas mandaram algumas coisas, só que em vez de fazer um vídeo pra cada conteúdo, eu peguei 3 perguntas que eu sei que vai ser um conteúdo mais rápido, entre aspas, e aí eu vou fazer um Fala que eu te escuto. Então vocês me perguntaram, me ajudaram com os conteúdos e eu vou responder 3 dos conteúdos aqui nesse vídeo. A primeira sugestão de conteúdo que me passaram foi da Tatiana Parreira e ela falou como calcular o preço do produto produzido. Então a Tatiana, ela sabe que a gente confecciona as nossas peças, já que nós trabalhamos com roupas, né? E ela também quer entrar na confecção. E aí ela pergunta como que faz esse cálculo do preço do produto produzido. E na verdade é muito simples. O que a gente faz aqui? Como nós terceirizamos a costura e tudo mais, é muito simples. A gente manda uma peça piloto para costura e pergunta para as oficinas de costura quanto em média eles pagam por aquela peça. Assim como o corte, porque a peça para ser produzida ela precisa passar por alguns caminhos. O primeiro dele é você fazer a modelagem daquela peça. Com a modelagem pronta, você precisa ir atrás do corte e da costura. E, obviamente, do tecido e dos aviamentos. Depois que você foi atrás de tudo isso, você compra o tecido. Então, vamos supor que você gastou R$3.000 em uma quantidade de tecido. Esse tecido, ele precisa ir para o corte, ele precisa ser cortado, para depois a oficina costurar as partes. Então, no corte, vamos supor que o corte vai ser 50 centavos ou R$1,50, depende da peça. Então, você sabe que por peça cortada, você vai pagar um valor. E aí, vamos supor que você comprou uma quantidade de tecido e no corte deram 150 peças. Você vai pegar essa quantidade de 150 peças e vai enviar para a oficina de costura. E a oficina de costura, ela vai te passar o preço por peça. Então, vamos supor que ela faça R$8 por peça. Só que você também não pode esquecer que se você tiver um transporte, você também precisa incluir no preço. Então, se você comprou o tecido, transportou para o corte, depois transportou para as oficinas de costura, o transporte ele também tem que ser incluído no preço. E aí, no total, você gastou R$120 de transporte. Então, você vai somar o valor do tecido, o valor do cortador, o valor da oficina de costura, o valor do transporte e dividir pela quantidade de peças que você conseguiu produzir com aquele corte específico. Então, se o cortador conseguiu cortar 150 peças, você vai dividir o valor total por 150 peças. Esse é o custo do seu produto. Será que ficou claro? Mandem aí nos comentários. Agora a pergunta da Paula Oliantos. Financeiro da empresa. Esse é um assunto muito polêmico, só que ele não precisa de um vídeo longo para isso. Vocês precisam entender algumas coisas. A primeira coisa tem uma aula aqui no YouTube sobre precificação. Então, a primeira coisa que você precisa entender é sobre precificar o seu produto. Se você não precificar da maneira correta, você vai perder dinheiro. Então, vai na aula de precificação, eu vou deixar aqui em cima no vídeo para você clicar e ir para a aula de precificação. Assista a aula de precificação. Inclusive, nessa aula tem uma planilha minha para você baixar e utilizar. É a planilha que a gente usa aqui na nossa operação. E aí, o que você tem que fazer? Eu já falei uma vez que a empresa é rica e o sócio é pobre. Então, todo lucro que você tiver, você precisa deixar para a empresa. E a empresa paga o sócio. Quando eu larguei a advocacia, eu baixei os meus gastos da pessoa física para a empresa me pagar uma porcentagem, um valor, o meu salário. Só que não era o mesmo salário que eu tinha como advogada. Então eu baixei os meus custos da pessoa física para conseguir me encaixar, porque eu precisava fazer um caixa para a empresa. A empresa, na verdade, já tinha um caixa, só que eu precisava manter aquele caixa. Então, a gente, principalmente que trabalha com marketplaces, que os marketplaces pagam depois de 15, 20 dias, a gente precisa de um fluxo de caixa bom. E muita gente quebra em virtude
virtude do fluxo de caixa, em virtude de não dividir conta da pessoa física com a conta da pessoa jurídica. A conta da empresa não é sua, a conta da empresa é da empresa. A empresa tem que te pagar um salário. E aí você tem que ver qual é o salário que você quer da empresa. E aí você pode ir te pagando semanalmente ou uma vez no mês, você que tem que saber. Só que é muito importante você saber isso. Você precisa de um dinheiro para o caixa. Então, com a planilha de precificação, você vai entender ali qual é o lucro líquido de cada produto seu. Aquele lucro líquido, você sabe que tem que ir para o caixa da empresa. Então, tudo que sobrar de líquido, você deixa no caixa da empresa. E aí a empresa paga os sócios, paga as contas da empresa, paga tudo. Então, na verdade, o que você tem que se atentar é sempre isso. Separar as contas pessoa física e pessoa jurídica e pagar um salário para você. Se você tem dificuldade com essa questão, veja com a sua contabilidade, porque os contadores que trabalham com e-commerce, que são especialistas em e-commerce principalmente, eles fazem essa gestão financeira pra gente. Então é muito importante, eventualmente, se você não consegue se organizar desta forma, você precisa ter um background, você precisa ter alguém para te auxiliar. E ninguém melhor que um contador. Então veja com o seu contador se ele não pode te auxiliar nessa questão. Mas realmente não tem segredo. Você precisa ter um fluxo de caixa na empresa, você precisa ter um salário como sócio e a empresa também tem que pagar as contas dela. E aí você tem que sempre separar esses valores. Espero que tenha ficado claro. E a última sugestão de conteúdo foi da Marias de Luxo _estética, que ela mandou: passos ou dicas de como iniciar a loja e atrair vendas o mais rápido possível sem ads. O que ela quer dizer com isso? Na Shopee, por exemplo, a gente tem o Shopee Ads, que é o tráfego pago dentro da plataforma. E é óbvio que o jeito mais rápido de você ser visto e conseguir converter em venda é pelo Shopee Ads. Só que não é só pelo Shopee Ads que a gente consegue vender bem. A gente consegue vender bem, por exemplo, se você tiver a Shopee Live habilitada, você sobe um anúncio hoje e faz uma live amanhã. Por quê? Porque a live, ela traz muito tráfego para sua loja. Tem muita gente ali assistindo a live. E aí você pode trazer esse anúncio que você acabou de criar, aquele produto, para a live e falar para as pessoas desse produto, tentar converter, trazer um tráfego para esse anúncio, ou seja, falar para as pessoas irem visitar esse anúncio, visitarem a sua loja. Então hoje, uma das formas mais rápidas de você conseguir alavancar um anúncio, entre aspas, além do Shopee Ads, é pela Shopee Live. Mas tem outras formas também. Você pode utilizar todas as ferramentas de marketing da plataforma. Então, trazer oferta relâmpago, trazer o leve mais por menos. E também, você pode se destacar com o preço. Aqui, eu nunca vou ensinar vocês a precificarem da maneira errada e tomarem prejuízo. Só que quando a gente está começando com o produto, a gente estuda qual é a média de valor do mercado. Então, se um produto está na plataforma entre 19 e 25, a gente sabe que a gente não pode sair muito desse preço. A gente tem que trabalhar nessa média. Só que se o menor preço for R$19 e eu conseguir precificar da maneira correta e vender a R$18,50, mesmo que eu ganhe centavos, eu vou precificar dessa forma. E por que isso? Porque você vai ser o menor preço da plataforma e depois você vai aumentando o seu preço. Tem muita gente que critica esse método, tem muita gente que fala que isso é um absurdo. A gente trabalha assim e dá super certo. Você não tá quebrando o mercado, você não tá fazendo nada de errado, você só tá precificando um pouco menos para você conseguir alavancar e brigar por preço, e depois você vai aumentando a sua margem e vai aumentando o seu preço. A gente trabalha dessa forma quando a gente quer alavancar um anúncio, quando a gente cria o nosso anúncio e dá super certo. Outra coisa, como eu disse, é usar e abusar das ferramentas de marketing da Shopee. A oferta relâmpago é muito bacana de você trazer produtos novos para a oferta relâmpago da sua loja. E se eu puder te dar uma sugestão aqui, se você tiver live, quando você fizer live, trabalhe também a oferta relâmpago da sua loja, porque você vai trazer na live tráfego para sua loja. Outra coisa que você pode fazer também é trabalhar kits. Os kits poucas pessoas trabalham e você deve sim explorar esses kits. Os kits, eles fazem com que você se destaque um pouco na plataforma. Porque, afinal de contas, imagina você vender 2 blusas enquanto todo mundo tá vendendo só uma. Então, trabalhe também os kits.
Espero que todas essas dicas possam ter ajudado vocês. Comentem aqui embaixo se faz sentido, se faltou alguma coisa. E também, se quiserem comentar sugestões de conteúdos para eu trazer para cá, eu agradeço muito, porque isso ajuda também na criação de conteúdo aqui. Não deixe de se inscrever no canal, compartilha com quem precisa, deixa o seu like, isso tá ajudando muito a gente também. E eu te espero no próximo vídeo. Beijo!